O projeto Node.js não tem testes unitários, e me faz refletir sobre qual é o modelo ideal para software, um modelo que acelere o desenvolvimento e entregue valor real. Antes de continuar, me conta aí, os projetos que você trabalha possuem uma suíte de testes? Rodam testes end-to-end, testes unitários, periodicamente rodam testes de carga? Quero entender mais de você, como é a experiência no dia a dia, para refletirmos juntos sobre para onde a qualidade de software está indo. Para você que não me conhece, eu sou o Eric Wendel, eu tenho mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento de software. Sou parte do time que desenvolve o Node.js e trabalho muitos anos como consultor em performance de aplicações. E também tenho uma academia de programação que já ensinou mais de 100 mil devs por todo o mundo. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a minha academia, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo, porque lá você pode estudar JavaScript de graça e com certificado. Eu trabalho no projeto Node.js e lá nada sai sem que esteja 100% testado e validado que a alteração vai funcionar em diferentes sistemas operacionais suportados pelo Node.js. Minha primeira grande contribuição foi resolver um bug que afetou milhares de pacotes a nível mundial e isso me rendeu muitas conquistas. Eu saí em várias revistas pelo Brasil e ainda fui entrevistado pelo Google explicando sobre esse bug e de quebra ainda fiz um super vídeo aqui no canal mostrando todo o processo desde a concepção até a entrega da funcionalidade. Quando eu estava fazendo a correção, eu tive que criar testes automatizados que validassem que o bug foi realmente corrigido e de cara eu saí implementando testes unitários. E você não vai acreditar, mano, eu fui barrado de cara. Para você que não sabe bem a diferença, geralmente os formatos de testes mais utilizados são os testes unitários e testes de ponta a ponta ou end-to-end. Testes unitários têm a ideia de testar o seu código de forma isolada, ou seja, não pode depender de sistema operacional, de internet, nem sequer do objeto date para funcionar. Eles têm o objetivo de testar que a lógica do seu código funciona de forma individual, sem quaisquer interrupções. Vamos pensar que você trabalha para uma empresa moderna de quebra-cabeças e está desenhando um novo tipo de quebra-cabeças hiper complexo com diferentes partes e formatos. Como é algo complexo, a empresa decide dividir esse quebra-cabeças em partes. Cada time pega um formato diferente para trabalhar e, ao fim, precisam se reunir e montar tudo junto para garantir que tudo se encaixe e funciona perfeitamente. Então, cada time não tem lá a ideia de como vai ser o produto final, mas tem a tarefa de desenhar as partes no formato estipulado pela empresa. Cada time, nesse caso, escreve seus testes unitários, garantindo que as peças criadas estão no modelo definido pelo projeto, que possuem o peso e tamanho compatíveis com o projeto completo. O grande problema é que se um time errar em algum momento, seja nas especificações do produto, seja na ordem das peças ou qualquer outro erro, vai fazer com que todo o projeto seja comprometido. E é aí que mora o problema, cai naquela de faz aí, quando terminar a gente junta tudo e entrega. Meu Deus do céu. Por esse motivo, o projeto Node.js não tem testes unitários, mas testes de ponta a ponta ou end-to-end para tudo. Indo por essa analogia do quebra-cabeça, é como se para criar uma nova peça você sempre colocasse todas as peças que foram desenvolvidas em um só lugar, validando que o quebra-cabeça está sendo evoluído de forma contínua, alinhada com o projeto como um todo. Se alguém errar a especificação, o feedback é rápido e não precisam esperar pelo término do projeto para saber que deu algum problema, aumentando a chance assim de sucesso do projeto. Nada é perfeito, entretanto. Se toda vez que você for criar uma nova peça ter que montar o quebra-cabeça do zero, significa que para verificar que sua tese realmente funcionou, vai levar um tempo considerável. Por isso, a bateria de testes do Node.js para uma funcionalidade que altere, sei lá, uma linha de código, pode demorar horas para ser finalizada, porque todos os testes validam cada funcionalidade do ponto de vista de usuários e não de implementação de código. Então, existem controvérsias entre a quantidade de testes unitários e testes end-to-end que um projeto deve ter. De um lado, os testes unitários testam as peças individuais antes de serem montadas. De outro lado, os testes end-to-end testam quebra-cabeças como um todo, do ponto de vista de usuário. Trabalhando no projeto Node.js, eu entendi que mesmo que demore um tempo considerável para rodar toda a bateria de testes e gastar horrores em execução no GitHub Actions ou Jenkins, criar testes end-to-end é o que mais funcionou para o projeto, garantindo sempre que o projeto como um todo continua funcional. Inclusive, todo esse aprendizado sobre testes automatizados eu condensei em um treinamento completo.
Eu criei meu próprio método para desenvolver testes automatizados, tanto para aplicações front-end quanto back-end. E eu acredito que possa ser muito valioso para você ou para sua empresa. Eu falo sobre cultura, sobre boas práticas e até sobre como pensar e desenhar os seus testes automatizados, usando eles como ferramenta de debug e ferramenta para garantir que tudo que você entrega realmente funcione e não vai dar problema no fim de semana tirando o seu sono. Faz o seguinte agora, ó, vai aqui no card ou na descrição e dá uma olhada. Ele tá em promoção e você já tira aprendizados desde o início do treinamento. Em resumo, a melhor forma de validar o seu código, validar que as tarefas foram entregues conforme esperado, é usar testes end-to-end segundo o projeto Node.js. Existem algumas exceções, é claro. Se você tem o costume de desenvolver com a técnica de Test Driven Development, ou TDD, você usa o teste para validar cada função individual e, posteriormente, cria testes end-to-end para validar que o projeto funciona do ponto de vista de usuário. Para mim, esse é o melhor cenário possível. Isso porque criar testes end-to-end não te ajudam a estruturar melhor o seu código, criar o que chamamos de código testável, de fácil manutenção e boas práticas. Testes unitários ajudam a isolar problemas e dar um feedback mais rápido sobre a lógica do que você está implementando. Testes end-to-end garantem que o projeto como um todo continua funcionando e que jamais o usuário vai se deparar com uma tela de erro na tela. Então minha dica é, use testes unitários para criar os seus projetos e antes de dar como entregue, crie testes end-to-end validando o conjunto de tarefas que você está entregando. Mesmo se o seu time não tem costume de criar testes, crie pelo menos testes end-to-end validando a sua parte e seja um exemplo, mostrando que não é um processo tão demorado quanto falam por aí e demonstrando que você, mesmo sendo a única pessoa fazendo isso, é a única que entrega e a tarefa não volta com bug semanas depois. Bom, hoje eu trouxe aprendizados do campo de batalha e eu espero que tenha ajudado a repensar sobre o que você anda fazendo por aí. Como eu falei antes, dá uma olhada no método TAJS, que eu tenho certeza que você vai ter algumas realizações e aprender atalhos que pode levar para o resto da sua vida. Para você, guerreiro ou guerreira que chegou até aqui, comenta aqui, ó. Aí sim, mano. Para eu saber que você veio até esse momento do vídeo. Me conta também que tipo de vídeos você gostaria de ver aqui no canal. Eu tô pensando, já tô falando há um tempinho, né? Que eu quero voltar com as lives semanais e a sua opinião é extremamente valiosa para que eu continue todo esse trabalho. Te convido também a dar uma olhada nas playlists aqui do canal, que tem muito conteúdo incrível que você não vai achar em qualquer outro lugar. Espero que esse vídeo tenha superado as suas expectativas. Eu sou o Eric Wayne, muito rouco por aqui, e te vejo no próximo vídeo. O projeto Node.js. Eu vou deixar aqui nos cards. Nossa, longe. Pra você ir lá. E aí que mora aquele... E aí que mora o problema, né? E aí que mora o problema. Nada é perfeito, entende? Nada é perfeito, entretanto. Nada é perfeito, entretanto. Nada é perfeito, entretanto. Nada é perfeito, entretanto. Não volta com bugs semanas depois. Com bugs semanas depois. E a tarefa não volta com bugs semanas depois. Depois. E a tarefa não volta com bugs semanas depois. Difícil essa palavra. Show.